Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 43 da apostila 4, referente ao assunto transpiração vegetal. Bom, o que seria transpiração vegetal? Transpiração vegetal, ela corresponde ao processo de dispensação de água na forma de vapor cedida ao meio ambiente, mediante um sentido unidirecional, ou seja, através do xilema, essa condução da água vai da raiz até a direção das folhas e das folhas vai para a atmosfera. Lembrando que o xilema é aquele que conduz a seiva bruta. Nós temos a seiva elaborada e a seiva bruta. A seiva elaborada, que ela contém nutrientes, ela é conduzida pela planta através do floema. E a seiva bruta, que é a seiva que contém mais água, ela é conduzida através do xilema. E essa condução vai da raiz até a folha, tá? A transpiração nada mais é do que o processo de perda da água pela planta. E essa perda da água através da forma de vapor, tá? Essa transpiração, ela pode ocorrer por duas formas. Pela forma cuticular, que é pelas cutículas, e pela forma estomática, que é através dos estômatos. A transpiração cuticular, ela corresponde a 10% só da transpiração total da planta, enquanto a estomática corresponde a 90% da perda de água da planta. A cuticular, ela corresponde à transpiração realizada pela cutícula, que é uma camada que reveste a região epidérmica da folha. Ela é como se fosse uma película, a gente pode compará-la à película do celular, que é uma película que protege da queda, protege da água, e a cutícula é a mesma coisa. A gente não consegue ver, mas a folha tem essa película que protege e impermeabiliza ela da perda de água, né? E também de absorção dessa água. Porque vamos supor que durante a chuva, se não tivesse essa película, a folha absorveria toda a água que cai sobre ela. Da mesma forma que perderia toda a água se fosse exposta a uma fonte de calor por muito tempo. Então, essa folha possui essa camada, essa película chamada cutícula, e nessa cutícula a gente tem poros, então ela é toda furadinha, que é por onde ocorre a perda da água. Muitas plantas, como os cactos, possuem uma cutícula espessa para evitar a desidratação. Então, a gente pode observar que o cacto ele tem uma estrutura mais firme. A folha do cacto é mais grossa e é um tipo de planta que a gente não precisa regar todo dia, né? Ela não precisa de muita água. Justamente por quê? Porque essa cutícula ela é mais espessa. Então, ela sendo mais espessa, ela conserva a água no interior da planta por mais tempo. Por isso que ela precisa de menos água, porque ela perde menos água. A transpiração estomática, ela corresponde a 90% do processo de transpiração. E ela ocorre pelas células estomáticas, que estão localizadas principalmente na epiderme da folha. Cada estômato é formado por duas células clorofiladas, ou seja, que contêm clorofila, que são denominadas estomáticas ou células guarda, e uma abertura que é chamada de ostíolo. Então, a gente pode comparar o estômato com o nariz. Então, quando ele abre, né, e a gente consegue ver o ostíolo, que é o buraquinho do meio, ele abre para transpirar, ou seja, para perder a água. E quando essa água não pode mais perder, quando essa planta não pode mais perder água, esse estômato fecha,
tá? Segurando a água dentro da planta. Então, quando o estômato abre, ele permite a transpiração. Quando ele fecha, a planta não perde mais água, ele segura a água lá dentro, né? Então, é um mecanismo mais elaborado, onde há um controle maior com abertura e fechamento do estômato, tá? Esse estômato, ele possui células clorofiladas, né? Então, ele participa também da fotossíntese e ele também é localizado na folha, né? Na camada epidérmica. Bom, aqui nós podemos ver os métodos demonstrativos. O que seria isso? Seriam métodos que se pode comprovar a transpiração vegetal. Esses métodos, eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Os métodos qualitativos correspondem a papel de cobalto e condensação do vapor. Então, através de um papel de cobalto, a gente pode utilizar esse papel em contato com a folha e esse papel ele pode mudar de cor dependendo da hidratação, tá? Ele muda de cor se a planta estiver mais ou menos hidratada, devido à ação com o reagente químico do cobalto. E a condensação do vapor corresponde a gotas de água resultantes da condensação do vapor liberado pelo vegetal. Então, se a gente amarrar um saquinho ao redor de um caule com folhas, nós vamos observar que, após um tempo, esse saquinho fica cheio de gotinhas, cheio de vapor. Então, a gente pode comprovar que essa planta transpirou. E os métodos quantitativos? A gente tem o gravimétrico, né? Mas o gravimétrico geral, que é a pesagem da planta inteira com vaso e terra. Então, eu pego uma planta, peso ela, né, logo pela manhã, com o vaso, com a terra e tudo. E depois, no final do dia, eu peso novamente. E aí eu verifico se esse peso modificou. Se esse peso modificou, essa planta transpirou e perdeu água, então ela perdeu peso. Depois nós temos o método gravimétrico de pesagem rápida. O que significa isso? É a pesagem só das folhas. Então, eu pego algumas folhas e peso antes e depois. E aí, eu observo o peso dessas folhas se reduziu. Se esse peso reduziu, supõe-se que essa planta perdeu água. E aí, dá para eu construir um gráfico, né, através da medida do peso dessas folhas. E o potômetro, que é a medida do volume e velocidade de transpiração por meio do deslocamento de bolhas de ar. Então, eu também posso observar a medida do volume e velocidade por meio das bolhas, né, que a gente pode observar nessa experiência, nesse método demonstrativo. Nas ilustrações abaixo, nós temos aí um dos métodos qualitativo, que é a condensação de vapor. Então, eu ponho um saquinho ao redor do caule com folhas, e aí, após um tempo, eu vou observar gotículas. E depois, eu tenho um gráfico, que é a taxa de expiração. Então, conforme o estômato vai se abrindo, essa taxa de transpiração, ela é alta, porque a planta transpira quando o estômato está aberto. Quando o estômato fecha, essa taxa de transpiração diminui, porque a planta não consegue respirar com o estômago fechado, tá? Então, a gente vê essa taxa de transpiração cair pela metade. Quais seriam os fatores que influenciam na transpiração vegetal? Nós temos aí os externos e os internos. Como externos, nós temos temperatura, umidade do solo, umidade do ar, ventilação e luz. E os internos, nós temos superfície de evaporação. Então, quanto maior a folha, mais transpiração ela vai possuir, por conta do tamanho da superfície.
Espessura da cutícula, ou seja, quanto maior a cutícula, mais eu consigo também perder água, né? Realizar a transpiração. Grau de abertura dos estômatos. Então, se eu consigo abrir bem esse estômago, eu consigo promover também uma transpiração melhor. Concentração de vacúolos, que são algumas organelas que possuem células, e pelos, que também interferem no processo de transpiração vegetal. Bom, agora que vocês já contemplaram essa aula, gostaria que vocês realizassem os exercícios adicionais propostos e me enviassem por e-mail. Até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima.